própria reforma da Previdência, a cada leitura do texto da reforma da Previdência, eu tinha outras interpretações, né? A primeira, entendi, né? A segunda, mas não é bem assim. A terceira, já não entendi mais nada. A quarta, então, Jesus, o que vem pela frente, né? Então, nós temos algo, assim, um desafio muito grande pela frente, não só advogados, servidores, as pessoas que estão tuteladas por esses regimes de previdências, que são os pensionistas também, todos os beneficiários. Então, nós temos desafios bem grandes aqui, né? Eu gostaria só de perguntar aqui, este passador aqui, como é que ele funciona? Deixa eu ver. Não, isso. Tecnologias, né? A gente tem que se adaptar, né? Que é algo bem difícil às vezes para quem é do século passado, que acho que todos nós aqui somos, né, do século passado. Então, meus agradecimentos. Antes disso, antes de começar a minha exposição que eu preparei para vocês para esta noite, eu gostaria de passar para a Márcia um exemplar deste livro, Previdência e Reforma em Debate, para a Biblioteca da OAB, para constar do acervo de vocês. Mas também gostaria de passar 2 livros que eu achei de extrema importância, que são publicações do Instituto de Estudos Municipais, o IEM, que é a sede dele em Porto Alegre. Este primeiro livro, este vermelho, é um estudo que foi feito antes da Emenda Constitucional 20 de 98. É uma obra histórica fantástica que mostra os problemas evidenciados naquele momento em que houve a reforma. É uma obra raríssima, um trabalho hercúleo que eles fizeram aqui de compilação de dados, de demonstração que as alíquotas daquele momento histórico não representavam, tinham dados científicos que embasavam aquelas alíquotas. Então, muitas das problemáticas que a gente está vendo hoje no presente são reflexos do passado. Então, nós temos que tentar entender o passado, compreender este passado, para saber o que está acontecendo no presente, para projetar alguma coisa para o futuro, né? Então, essa obra de referência foi doada pelo Darcy Reale, que ele é diretor do Instituto de Estudos Municipais, e esta outra obra, esta azul aqui, é um pouquinho mais recente, que é de 2002, mas também é sobre a Emenda 20 de 98. Então, eu vou passar para a Márcia, para entrega para a biblioteca aqui da OAB, para que vocês tenham acesso a essas obras. Eu considerei, assim, para mim, eu liguei para o Darcy me ofereceu os exemplares, eu disse, olha, né, tem que levar para a biblioteca para vocês terem acesso a esse conhecimento, né? Porque só estudando essa origem, como teve lá a Emenda 20, hoje, o que a gente está enfrentando hoje com a 103 de 2019, só entendendo todo este processo é que a gente vai tentar pensar, tentar ver o que vai acontecer no futuro, né? Se nós vamos ter previdência ou imprevidência, né? E aí esse é o título que motiva a minha fala aqui hoje, né? Previdência e imprevidências nos regimes próprios, né? E por que de previdência? Porque previdência é a preocupação, é a prevenção que a gente tem daquilo que a gente quer no futuro, né? E as imprevidências são as despreocupações, as desprevenções que vão acontecendo ao longo do caminho, seja por decisões legislativas, por decisões administrativas, judiciais, controladoras, e que vão ocasionando alguns problemas no meio do caminho neste regime próprio de previdência. Então, aqui eu traço um paralelo, né, entre o passado e o presente, né? Como eu disse, todos nós somos do século passado. Muitas vezes é difícil lidar com os aparelhos eletrônicos novos. Ali a gente tem uma máquina fotográfica, hoje a gente tem máquina digital e a gente perde as fotos porque a gente não salva, né? Antes a gente imprimia as fotos, hoje tudo muito fácil se perde. Quem trabalha com a justiça lembra que no século passado a gente mandava uma petição por fax, que era a forma mais moderna que se tinha de mandar, de ser uma forma expedita de mandar um documento. Então a gente mandava por fax, em 5 dias tinha que entregar o original, né? Hoje a gente tem a petição eletrônica, que é muito mais rápido, né? Telefones, smartphones, hoje a gente tem informações automáticas, muita informação, que fica muitas vezes até difícil de se lidar com tanta informação. Se perde, a gente não consegue encontrar muitas vezes aquilo que está ali na nossa frente, porque é muita informação que a gente tem no presente. Então, no passado, as decisões eram mais demoradas, hoje é muito rápido.
Então, vejam, né, todo este processo de reforma da Previdência que a gente teve durante este ano foi algo muito rápido, né, porque não é tão simples assim mexer num regime de Previdência, ainda mais quando falta conhecimento do nosso sistema em vigor. Então, como questionar, né? O bonde passou, a reforma já está lá, né? Agora é questão de aplicar e como aplicar essas regras que estão lá. Então, este é o nosso desafio daqui para frente, né? Então, aqui é uma prova que eu trago para vocês, é minha primeira carteira da OAB, quando eu tirei, né, minha carteira. Então, aqui, ó, lá, o carimbo da segunda página diz que eu pertenço à subseção de Novo Hamburgo. Eu achei fantástico quando eu fui ver aquilo ali, né? Então, eu faço parte daqui de vocês, de Novo Hamburgo. E Letícia, ali embaixo, quem era o secretário-geral da época? Gabriel Fadel. Gabriel Fadel foi um dos examinadores da nossa banca de concurso em 2013. Né? E me surpreendi quando vi o nome de Gabriel Fadel ali. Né? E para ver como, né, a gente, 20 anos, olha, 20 anos praticamente, 3 de 9 de 99, que eu prestei o compromisso aqui em Novo Hamburgo, 20 anos depois, agora 2019. Então, quantas coisas mudaram nessa uma geração passada, né? Inclusive, ali eu tajei, né, de vermelho ali o meu SIC-RG, porque hoje em dia, com lei geral de proteção de dados, com vazamento de dados, então é melhor não deixar ali tarjadinho. Mas para ver, ali ó, na minha carteira era SIC, hoje a gente já tem o CPF, né? Então, me sinto às vezes pré-histórica. Até para fazer esse slide aqui, eu pedi um auxílio para minha filha, que tem 19 anos, né? E eu disse, Nina, me ajuda a fazer uma lâmina. E a minha filha perguntou, mãe, o que é lâmina? Daí eu disse, Nina, não esquece, né? Slide, está aqui o slide, né? Então, Novo Hamburgo, para mim, eu tenho um carinho muito especial e por isso agradeço mais uma vez por estar aqui. O roteiro da apresentação eu dividi em 3 partes, né? A Previdência do Servidor Público, que são considerações gerais sobre a Previdência, né? Segunda parte, as decisões administrativas, controladoras e judiciais, que muitas vezes se desencontram e geram disfuncionalidades em todo o sistema. E a terceira parte, o futuro dos RPPS. É claro que eu não sou vidente, não sou futurologista, mas com os sinais que a gente está vendo, né, do que está acontecendo, a gente pode ter alguma ideia do que vem pela frente, né? Então, vamos lá. Aqui eu trago, na primeira parte, né, a tábua dos 10 mandamentos. Moisés recebe esta tábua, do século XII a.C., com os 10 mandamentos. Até tem uma piadinha dizendo que Moisés tropeçou, caiu, e a tábua ficou em 10 mandamentos, que era para ser 20, né? Então, hoje tem esses 10 aqui. Mas o que chama atenção, os 3 primeiros mandamentos são de Deus, né? Quem criou as regras tem que ter o nomezinho dele ali, né? Então, é para respeitar Deus. Da 4ª a 10 são regras de convívio social. Muitas delas nós temos até hoje, né? E o que mais chama atenção é a 4ª, que eu botei uma flechinha ali, né? Que diz honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe hoje para nós é cuidar dos nossos pais, das nossas pessoas idosas, né? Mas naquela época, século XII a.C., honrar pai e mãe era pagar as despesas, então mudou o significado no tempo. E aí que a gente se dá conta como é recente o sistema de previdência que a gente tem, de previdência social. Tanto, né, e aqui no Brasil, século XX, olha, 20, né, depois de Cristo. Então a gente tem um grande caminho ali da tábua dos 10 mandamentos até a criação da previdência pública no Brasil, né? E a previdência pública, divisão em 2, é RGPS, que abrange não só o trabalhador privado, abrange muitos servidores públicos, cujo regime jurídico de aposentadoria é o regime geral de previdência. E também o regime próprio de previdência, né? Que aí sim, servidores públicos civis e militares. E aqui eu trouxe uma espécie de radiografia do nosso estado do Rio Grande do Sul, que temos 497 municípios e mais o estado. Deste bolo aqui, nós temos 169 municípios com RGPS, né, servidores que recebem sua aposentadoria pelo regime geral de previdência, 328 municípios com regime próprio de previdência e mais um estadual, do servidor civil, e um dos militares, né? Então, esse aqui é o quadro hoje que a gente tem no nosso estado. Regime geral de previdência, que eu trago algumas regras básicas, esse não é o nosso foco hoje, mas só para terem uma ideia de como sim é recente a nossa tutela da previdência aqui no Brasil.
porque ela surgiu em 1923 com a Lei Eloy Chaves para os servidores, os ferroviários, né, que recebiam uma garantia de benefícios na aposentadoria. Depois disso foram criadas as CAPs, né, as caixas de aposentadoria, eminentemente privadas, depois os institutos de aposentadorias e pensões, que eram os IAPs, autarquias espalhadas por todo o Brasil, e em 66 que é criado o INPS, né, a autarquia federal, englobando daí todo o regime geral de previdência social. E hoje, com a Constituição Federal de 88, então nós temos o INSS, né, para assistência e previdência. A gente conversa com as pessoas um pouquinho mais antigas também, do século XX, mas um pouquinho mais experientes do que a gente, e a gente ainda vê eles dizendo assim, a minha aposentadoria é pelo INPS, né, e a minha saúde é pelo INAMPS, né, pelo INAMPS. Claro, hoje nós temos tudo, a saúde, a Previdência INSS, a assistência INSS e o SUS para a saúde, né? Então, vamos nos acostumar, né, com os aparelhos eletrônicos do século XXI, assim como as nomenclaturas, né? Então, o INPS já é um pouco mais antigo, INAMPS, então, nem se fala, né? E aqui o regime próprio de previdência, claro, o objetivo, né? Qual é o objetivo de um regime de previdência, tanto geral quanto o próprio? É formar um fundo para garantir a aposentadoria, né? Prevenir precaução e preocupação com o bem-estar daqueles servidores, né? Ou daqueles tutelados quando tiverem a idade para receber aqueles benefícios, idade ou outro evento que ocorra que leve a ter um benefício, né? E aí nós vemos como é recente a criação de regimes próprios de previdência no nosso Brasil. Vejam, né? Foi com a Constituição Federal de 88, foi com a Emenda Constitucional 20 de 98, que os regimes próprios de previdência foram criados. Então é muito recente, é uma geração, né? Por isso que eu falo de uma geração, que eu estou aqui na geração de regimes próprios de previdência. E aí se cria o caráter contributivo e solidário, porque antes disso era diferente, né? E aí a Lei 9717 de 98, aí regulamentando, trazendo as regras de como se fazer um regime próprio de previdência. E aqui, né, quais são as problemáticas que a gente identifica, né? Antes dessa alteração constitucional, da emenda 20, o que existia? Os servidores contribuíam para benefícios de risco, aposentadoria por invalidez, pensão aos dependentes, né? Esta contribuição ela tinha natureza eminentemente assistencial. Ela não tinha a natureza jurídica de previdência, como a gente tem hoje, né? Então, aqui, o exemplo do nosso estado do Rio Grande do Sul. Lei de 92, que tutelava essa relação aqui, a contribuição era de 9%. Desses 9%, 3,2%, 2 ou 4, 3, é 3 alguma coisa, né? Era para saúde e o restante era para assistência, né? Para aqueles benefícios de risco, né? Então, não havia uma contribuição para as aposentadorias. E o custeio das aposentadorias por idade, tempo de contribuição e serviço, elas vinham integralmente dos recursos do Estado. Era considerado uma benesse, né? Uma benesse para o servidor que estava ali cumprindo com as suas atividades. Então, o Estado custeava as aposentadorias de forma integral, né? Então, nesses 20 anos, o que aconteceu, né? O RPPS não consegue gerenciar aquele ônus do passado, né? Porque imagina, como é que vai ter benefício sem a fonte de custeio? É algo insustentável. Hoje em dia, nós temos as nossas contas correntes, né? A gente não consegue fazer compra sem ter fundos, né, naquela conta corrente, porque senão não vai ter como dar sustentabilidade para aquilo ali. Então, por isso que a gente vem nesta direção aqui de uma reforma, né? Porque se viu nesses 20 anos, ficou insustentável aquela relação ali, e aí vem essa reforma. E com a reforma, que eu já trago um dos artigos, né, da Emenda Constitucional 103 de 2018, que é o parágrafo 22 do artigo 40, que é a vedação de criação de novos regimes próprios de previdência. Então, em 20 anos, teve uma profusão de criação de RPPS, viram que não é tão simples assim ter regimes próprios de previdência, e agora a tendência é não se cria mais, e se aqueles que forem insustentáveis vão ter que rever a sua sistemática e vão estar submetidos a novas regras
e muitas vezes até serem extintos, né? Então, a tendência hoje é de encolhimento desses regimes próprios de previdência. E aqui eu trago um questionamento para todos nós que estamos aqui, né? O que é a justiça, né? Por quê? Porque tudo isso que a gente está falando gera aquela questão de direitos adquiridos. Nossa, mas eu tinha direito adquirido a tal benefício e agora, bem na minha vez, resolveram tirar, né? Como é que eu faço isso? Então, o conceito de justiça, o conceito, o sentido, os símbolos de justiça são variados. Cada um de nós aqui tem um símbolo diferente, tem um sentido diferente, e cada um vai ter, né, a sua justiça própria, vamos dizer assim. É claro que a gente tende a ir num caminho, deveríamos até, né, ir num caminho mais unânime, mas a gente tem sentidos diferentes, sim, de interpretações e do que é a justiça. E aqui eu trago também apagadinho, mas foi o que eu consegui trazer, né, porque são símbolos que eu acho tão bacana, assim, o sentido que tem por trás. A primeira imagem o símbolo, né, de justiça é Tênis, é essa que está aqui, né, essa terceira aqui na ordem. Tênis é esposa de Zeus, né, e Tênis tem a balança equilibrada aqui, né, a espada está para baixo, ela está sem vendas. Tênis julgava deuses, então ela não precisava ter vendas, ela tinha aquela balança ali, poucos ela tinha que julgar, né. Então, este é o exemplo da primeira imagem que representa a justiça. A segunda imagem é de quê? Que é filha de Tênis e Zeus, né? A de que, vocês podem ver que ela é diferente. Ela tem essa espada levantada para cima, a balança ela está desequilibrada e ela enxerga, ela não tem venda nos olhos. Por quê? Porque ela tem que ver o fiel da balança para buscar o equilíbrio, com a força da espada, ela busca o equilíbrio da balança e ela indica o direito para aquele caso. E aqui no meio nós temos a Justiça, que daí já é a deusa romana, né? E a deusa romana ela tem vendas, a balança dela está equilibrada, a espada para baixo, né? Mas ela também julgava todos, julgava deuses, julgava mortais. De que julgava só mortais. E aí nós trazemos isso para o nosso tempo de agora, lá no canto a gente tem, né, o símbolo de justiça do STF. E vejam, a símbolo de justiça do STF está vendada, a espada no colo, não tem balança. Né? E quem ela julga? Deuses ou mortais? Então esse é apenas um questionamento, né? E algo para provocar vocês, porque hoje o próprio título da palestra é Reflexões, então a ideia é trazer reflexões, indagações, questionamentos e pensarmos, né, o que é a justiça. Aqui eu já passo para a segunda parte, né, que a gente tem ao longo do tempo. Aqui eu trago o exemplo do Estado do Rio Grande do Sul, que foi a demora na edição das regras previdenciárias. Vejam, nós temos ali a contribuição assistencial, aquela que eu falei, de 82, o sistema da Constituição Estadual, de 1989, em que cobria todos os gastos com aposentadorias por idade e tempo de contribuição ou de serviço pelo Estado. E aí, em 2004, que é criada a contribuição previdenciária. A Emenda Constitucional 20 de 98 determina a instituição da contribuição. O nosso Estado levou 6 anos até criar a primeira contribuição previdenciária. E aí depois foram sofrendo outras mudanças, né? Em 2011, nós tem a Emenda Constitucional também, a 41 de 2003, que fixa regras para aqueles servidores que entraram até 31 de 12 de 2003, regras de transição um pouco mais especiais, porque a 41 vem restringir este sistema de previdência. E a partir de 1º de janeiro de 2004, entra o sistema de média, né? Porque antes proventos integrais pela última remuneração e paridade. E a partir daquela data, da emenda 41 de 2013, então o sistema de média. E aí aqui no nosso estado, nós temos em 2011, porque todas as contribuições criadas em 2004 iam para um fundo comum. Em 2011 se cria a segregação de massas, para separar o que era repartição simples e o que era regime de média. Até porque as contribuições dos regimes, especialmente a patronal, é diferente. Na repartição simples no Estado, nós tínhamos em 2004, quando foi criado, hoje um pouco mais, né? Mas era 11% de contribuição do servidor e 22% do Estado. Quando é criado o Fundoprev, né, que é o sistema de média, aí já é 14%,
tanto a cota patronal quanto a cota do servidor. E para o regime de repartição simples, duplica, né? Então vai para 28% a cota patronal. Então o ônus do Estado para suprir aquelas aposentadorias dos servidores que ingressaram até 2003 é bem grande, né? Então foi toda essa demora aqui na regulamentação, foi criando um déficit cada vez maior, né? E aqui a gente tem a Previdência Complementar, né? Então a partir de 2015 foi criada a Previdência Complementar no nosso Estado. A partir desta data, então, o limite da contribuição é do regime geral de previdência, o benefício é pago pelo regime próprio de previdência, só a alíquota, que é a mesma do regime geral. E, em contrapartida, o servidor pode se filiar a um sistema de previdência complementar, que pode ser alguma privada ou, no caso do Estado, o RS-Prev, que aí vai ter aquela complementação da aposentadoria na inatividade. E aqui em 2018, vamos lá, volta aqui. Em 2018 a gente tem a reestruturação do RPPS, né? E é revogada esta lei aqui de 1982. Então aqui a gente vê os problemas, né? O crescimento do déficit previdenciário a longo prazo, porque neste ano a gente viu muita desinformação até sobre o que é previdência. E não se para muitas vezes para olhar todo esse histórico aqui. O que gerou este déficit, né? E a gente vê que são diversas decisões que levaram a criar este bolo, né, de deficitário e que hoje a gente tem que lidar com ele. É exatamente um monstro, né, que a gente tem que ir tentando cortar as partezinhas dele para tentar chegar no razoável. Então, a dificuldade de custeio dos proventos é o que a gente vê na mídia hoje. Né? O que eles dizem? Ah, não tem dinheiro para pagar. Os proventos, pensões, não tem dinheiro para pagar. Mas por quê? Né? Talvez erros históricos, decisões históricas, legislativas, enfim, são vários fatores. E aqui eu vou trazer mais alguns exemplos também de decisões. Aqui, né? Aqui eu trago o exemplo de Caxias do Sul. Pressão de vantagens inconstitucionais. Esse exemplo aqui é bem interessante, porque o servidor, de acordo com esta lei de 91, o servidor estatutário inativado pelo regime próprio de previdência, o que é normal é gerar vacância daquele cargo, ou seja, ele aposentou e não trabalha mais, ele é afastado daquela atividade, vem outro servidor para ocupar o cargo. E aqui, nesta cidade de Caxias do Sul, eles criaram uma gratificação especial, né? E aí o servidor aposentado ele é reconvocado e passa a ganhar esta gratificação especial nos proventos. Só que com o passar do tempo, ele pode pedir a revisão dos proventos para incorporar aquela gratificação especial ali. Só que não existiu contribuição sobre esta gratificação especial. Ou se existiu, foi menor do que se ele estivesse na inativa, né? E aqui vem o Tribunal de Contas do Estado julgando um processo e o Tribunal de Contas diz, olha, isso aí está tudo errado, né? Fere diversos princípios da Constituição Federal, como investidura, a vacância do cargo, só pode ter reversão, o retorno do servidor em caso de reversão na aposentadoria por invalidez, ou seja, o Tribunal de Contas concluiu que a permanência era irregular no serviço público. Mas aí, o que é a justiça? Né? O servidor foi para o Tribunal de Justiça em mandado de segurança e o Tribunal de Justiça diz, oh, não, a decisão está equivocada, então mantém aquela vantagem, a possibilidade de cobrança, de ação de cobrança de todos os valores que forem interrompidos os pagamentos, então foi restituída aquela situação daquela legislação ali. E aqui eu trago uma expressão negada, executoriedade, ao dispositivo, né? Essa é uma competência do Tribunal de Contas, de quando verifica uma lei que é incompatível ou que conflita com a Constituição Federal, o Tribunal de Contas tem essa competência de negar a executoriedade da norma. É uma espécie de controle difuso de constitucionalidade para dizer que a norma não pode ser executada, né? Ele é muito próximo ao princípio da autotutela, que o próprio gestor, ao ver uma norma inconstitucional, tem que se negar, deveria pelo menos se negar a executar aquela norma. Então esse caso aqui é interessante, porque gera uma ausência de fonte de custeio para aquela ampliação de proventos. Então, da onde que vai sair essa fonte de custeio? Do dinheiro do município, que sai dos impostos, dos repasses e das verbas que talvez seriam destinadas para infraestrutura, para investimentos, para educação, saúde e outras políticas públicas.
Aqui um outro exemplo também de criação de vantagens incondicionais, a complementação de benefícios do RGPS. Nós temos um servidor estatutário aqui, mais um regime de previdência, regime geral. Né? O servidor se aposentou então ganhando, vamos supor, arredondando R$5.000. E na ativa ele ganhava uma remuneração de R$10.000. E o município, neste caso aqui, Uruguaiana, ele instituiu esta lei aqui para dizer que o município de Uruguaiana ia pagar a diferença, os outros R$5.000, para complementar aquela aposentadoria ali. Então, novamente, da onde vem esses recursos se não houve contribuição para aquele pagamento ali? E este caso de Uruguaiana é interessante porque aqui a Lei Complementar Municipal 19 de 2018 cria o RPPS de Uruguaiana e o Fundo Municipal de Previdência Social. O questionamento que eu trago, este RPPS ele já não nasce deficitário? Provavelmente ele vai nascer já com esta herança destes pagamentos destes servidores aqui em benefícios acima daquilo que foi estipulado. Então, aqui o Tribunal de Contas, neste processo, em decisão de 2018, determinou a Direção de Controle e Fiscalização que monitore, que verifique, né, o equilíbrio financeiro atuarial deste regime próprio de previdência aqui, para verificar as implicações financeiras daquela decisão lá de 2002. Né? Porque realmente isso aqui vai ocasionar um problema na frente, políticas públicas de educação, saúde, investimentos, segurança pública. Porque hoje o que a gente vê os gestores dizerem, nós temos muitas coisas para fazer, nós temos que decidir onde aplicar o dinheiro, aonde a gente vai aplicar o dinheiro. Né? Então é complexo a gente simplesmente dizer que muitas vezes decisões equivocadas geram problemas que depois a solução é mais difícil de se resolver. Aqui nós temos mais um caso bem interessante, não tanto nos municípios, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, tem casos ainda de pessoas, detentores de cargo em comissão, ainda no RPPS. A emenda constitucional 20 de 98 disse que todos deveriam ir para o regime geral de previdência. Neste caso, deste órgão público aqui, os servidores foram notificados para dizer, olha, o regime de vocês a partir de agora é o regime geral de previdência. O que eles fizeram? Foram para a Justiça, né? E a Justiça, em mandado de segurança, deu a liminar para manter eles no RPPS. Enquanto tramitava aquela ação judicial, que demorou anos até ser resolvida, o servidor foi aposentado pelo RPPS, com direito a proventos integrais pela última remuneração em paridade. Até que isso aqui, né, ele vem o ato de aposentadoria para o Tribunal de Contas, o Tribunal analisa e concede o registro em 2011. E a ação judicial ainda não tinha terminado. Aí o STF, aqui no recurso extraordinário, um pouquinho depois aqui da ação, em 31 de 8 de 2011, que transita em julgado, diz, olha, né, a cobertura daquele provento de aposentadoria é o regime geral. E a decisão foi descumprida pelo tribunal, no caso aqui o órgão, né, que foi citado, e aí foi entrada com essa reclamação aqui. E aí foi cassada a decisão do Tribunal de Contas, que determinou aquela aposentadoria, e o servidor, depois em outra decisão aqui, né, teve a desconstituição daquela aposentadoria. E hoje deveria estar no regime geral de previdência. Só que existe ainda um complicador muito grande, porque é bem com a história, o regime geral não quer reconhecer que esse servidor é de lá, o regime próprio também diz que não é dele, então ele está no meio do caminho. Então é uma situação bem difícil de se resolver e está gerando um problema bem grande no Estado. Até porque esta situação aqui gerou diversas cobranças do Estado das contribuições previdenciárias do INSS, que não estavam sendo recolhidas para o INSS, e a negativa de CRP, né? Que geram consequências bem graves para o próprio Estado e está sendo trabalhado já há bastante tempo. E é uma situação que hoje, com a Emenda Constitucional 103, se resolveria, aliás, com a 20 já deveria se resolver, e desde a 20 já não deveria ter mais servidores em comissão no RPPS. Aqui a gente prossegue, aí, né, nós temos mais uma questão bem complexa, operações financeiras temerárias. Com a emenda 20 de 98 é criado então o RPPS.
Posteriormente, ali começam a ser criadas as contribuições previdenciárias e aquele bolo de dinheiro começa a crescer. O que fazer com aquele dinheiro? É a obrigação do gestor da IPPS investir aquele dinheiro em nome de todos os contribuintes. E aí o que acontece? Né? O canto da sereia. Eu chamo aqui o mito do Ulisses. O gestor da IPPS deveria ser como Ulisses, se amarrar no mastro do barco, botar a cera nos ouvidos e não ouvir o canto das sereias. Porque existem muitos oportunistas de plantão que vêm vender diversos planos de investimentos e que acabam gerando prejuízos, né? Compras de títulos, diversas operações financeiras e que causam prejuízo ao RPPS. E quem é que vai pagar esse prejuízo? Né? Vai ser rateado entre os servidores. E aí vem alíquotas extras, vem problemas que não se consegue dimensionar. Então, esse problema de investimentos é muito sério e por isso que tem que ter uma qualificação muito grande dos gestores de MPPS. Porque, claro, o risco existe do investimento, mas tem investimentos que têm um risco muito maior do que outros. Então, a escolha tem que ser mais qualificada. E aqui eu trago um exemplo de um processo que tramitou também no Tribunal de Contas, em que houve, né, compra de títulos com superfaturamento na compra, superfaturamento na venda. A diferença que a corretora que foi contratada sem contrato, ou seja, foi um acordo verbal do prefeito da época com aquela corretora, um contrato verbal para que fizesse aquela intermediação daqueles títulos. Né? E o que fizeram com aquelas diferenças do subfaturamento e superfaturamento? Eles distribuíram em contas de diversos laranjas, aquilo ali se espraiou de tal forma que ninguém mais consegue rastrear hoje o caminho daquele dinheiro. E mais um detalhe, quando foi feita essa operação aqui, aquela corretora já era investigada na CPI dos Correios, no Valério Duto, que era de 2005. Então havia indícios de que aquele investimento seria temerário. Então, hoje, uma das partes que eu considero bem interessantes da Emenda Constitucional 103 é ter regras um pouco mais rígidas com relação a estes investimentos. Inclusive, um dos autores do nosso livro, o Daniel Maeda, que é da CVM, ele relata diversas técnicas de governança que o gestor de RPPS pode utilizar para ter uma maior segurança nestes investimentos. Né? Então, aqui é o problema. Qual é o grande problema aqui? Né? A falta de dinheiro para pagar as aposentadorias no futuro e, provavelmente, um rateio de prejuízo entre aqueles que estão pagando as contribuições. Aqui é uma notícia que eu peguei ontem à noite, quando estava montando, eu vi essa notícia, ela é um pouquinho mais antiga, de 31 de maio de 2019, mas mostra isso que eu estou falando, previdência saqueada. Vejam, 10 bilhões de reais em dinheiro de servidores que contribuíram para regimes próprios de previdência e que teve operações fraudulentas e que acabaram em desvio. Né? Essa reportagem aqui está, o link foi publicada na História Dinheiro. Tocantins, que é um estado muito recente, vejam, 1 bilhão de reais em gastos, né, investimentos fraudulentos ou temerários. E óbvio, né, os servidores é que vão pagar as alíquotas extras, que vão pagar a conta. Então, por isso que cautela é necessária. Aqui uma orientação judicial. Né? Essa orientação judicial é muito interessante. Né? Claro, aqui nós estamos falando de regime geral de previdência. Por que eu trago essa decisão, essa orientação aqui? Né? Porque nós temos diversos servidores que trabalham e têm direito ao regime geral de previdência social como regime de previdência. E então, aquilo que eu estava falando lá no início, que muitas vezes se misturam as regras de regime geral, regime próprio. Este aqui é um típico caso que tenta se interpretar o regime geral de acordo com as regras do regime próprio. Porque aqui, vejam, né, o TCE, o Tribunal de Contas, tem pareceres, e aí traga também o IRDR lá de Minas Gerais, no sentido de que a aposentadoria pelo regime geral gera vacância no cargo. Aí vem o Tribunal de Justiça em diversas ações e diz não gera a vacância do cargo e manda reintegrar aquele servidor ao cargo. E aí, o que fazer com aquele outro servidor que já estava ocupando o cargo? Um problema bem grave para o município. Nós chegamos aqui em 8 de 7 de 2019
com este incidente de resolução de demandas efetivas. E o nosso Tribunal de Justiça fala expressamente, isso é uma tese com força vinculante, vincula todos os municípios do Rio Grande do Sul e mais o Estado, né? Não, o Estado não tem, o Estado não está nessa situação aqui porque tem regime próprio de previdência, mas que vincularia todos os municípios nesta situação aqui, para dizer que mesmo que o município tenha legislação, não gera vacância. Então, o Tribunal de Justiça está intervindo nas decisões legislativas, administrativas do município. Aqui tem uma quebra, né, de pacto federativo, de todas, né, vários princípios constitucionais, e que nos levam a pensar que caminho que nós estamos seguindo no momento em que nós temos decisões que são desconstituídas, se criam sistemas jurídicos completamente desassociados da realidade. E, claro, este RDR agora tem um recurso extraordinário, a gente ainda não sabe qual é o resultado lá do STF, mas tem também um artigo que entrou com a emenda 103, que vem a dizer que gera vacância. Então, tudo isso aqui, todo esse problema, e esse problema aqui dessas reintegrações, vem há muitos anos, vem há mais de 10 anos, vem sendo decidido que não gera vacância e que tem que reintegrar aquele servidor, né? Aqui, então, eu questiono, mais um questionamento, mais uma reflexão, mais uma prorrogação. Que direção seguir, né? No momento em que a gente tem decisões controladoras, administrativas, legislativas, judiciais, muitas vezes uma para cada lado, e a tarefa do gestor é decidir, a tarefa do advogado é decidir o que fazer. Bem complexo, a gente está vivendo um momento bem complexo. Terceira parte, a última parte, eu trago aqui a vidente, né? O futuro. O que é o futuro? O que nós pensamos do futuro com tudo isso que eu vinha falando? Nós temos 20 anos de regimes próprios de previdência, 20 anos de tentativas de alterações de regras. E para onde que a gente está arrumando? Esse já é meu bilhete de tempo. Não? Não. Ah, então tá. Quando for necessário, pode afetar. Mas já estamos indo para o final. Então, aqui a vidente, né, é aquilo. O que a gente espera? É muito difícil de fazer qualquer previsão, qualquer prognóstico. Mas a gente tem diversos sinais que demonstram que caminho a gente está tomando. Trago agora a reforma da Previdência. Tem aspectos desfavoráveis, favoráveis e alguns dúbios. É claro que não dá para, nesse pequeno momento que a gente tem aqui de reflexão, trazer todos os aspectos. Então, eu trouxe aqui os que mais me incomodaram nas minhas leituras com relação à Previdência, a esta reforma, a emenda constitucional 103. O primeiro dele é a desconstitucionalização das regras de elegibilidade da aposentadoria. Nós vemos que foi fixado aqui para a União a idade mínima, 65 para homem, 62 para mulher, e os estados e municípios vão fixar na Constituição Estadual e nas leis orgânicas. E os demais requisitos, então, também por lei complementar do ente federativo. Aqui, a gente com essa desconstitucionalização, a gente já pode ter regras diferentes entre a União, os estados e os municípios. Mas o pior, na minha leitura, é a desnacionalização da fórmula de cálculo dos requisitos de aposentadoria. Isso aqui significa um problema tão grande que eu não sei se vocês lembram lá no início, quando eu trago a nossa estrutura aqui do nosso estado, nós temos 328 regimes próprios de previdência, mais um do estado, mais um militar e um regime geral para os demais municípios. Então, isso significa 331 possíveis regras diferentes de avaliação de aposentadoria. Isso tanto para os institutos de previdência, que tem a sua regra própria, mas um problema muito grande para os tribunais de contas, né? Porque o Tribunal de Contas analisa todas as aposentadorias de forma individual. Ora, imagina chegando 331 regras, possíveis regras diferentes. É algo bem preocupante. E essa desnacionalização é algo também que, né, se com a emenda 20, com a 41 e a 47, a gente chega nessa análise de 20 anos e a gente vê que a gente não conseguiu ainda lidar com essas regras, no momento em que a gente tem uma regra nacional, uma regra constitucional lá na Constituição Federal, imaginem com essas regras esparsas em constituições estaduais, em leis orgânicas, em leis complementares, né, e outras formas de legislações que a própria emenda constitucional 103 prevê. Um arcabouço jurídico legislativo
Se hoje já é difícil a gente lidar com tudo isso, no futuro, me parece que vai ser muito mais complexo. Regras, possíveis regras que irão aparecer. Aqui mais alguns aspectos desfavoráveis na decorrência dessa desconstitucionalização e desnacionalização, né? A diversificação de regras pode ocasionar guerra previdenciária entre estados, municípios e a União. Um município, um estado que quer atrair servidores, o que ele vai fazer? Vai baixar sua alíquota, vai fazer uma guerra previdenciária, assim como ocorre na guerra tributária, para atrair servidores para aquele estado. Isso é possível? Mais ainda, a compensação previdenciária. Imagina com alíquotas diferentes. Hoje já é difícil fazer uma compensação previdenciária entre regimes. Agora imagina se nós tivermos toda essa variedade. E eu falei só do Rio Grande do Sul. Agora, em nível nacional, que a gente tem 5.570 municípios, mais 27 estados, como Distrito Federal e União. Então, imagine a dificuldade que será ter uma compensação previdenciária. E a produção legislativa intensa. A Emenda Constitucional 103, ela tem uma diversidade de regras a serem implementadas. E isso dificulta muito, porque se o próprio Congresso, Senado e Câmara de Deputados Federais já tiveram toda essa dificuldade em fazer uma emenda constitucional, eu fico imaginando os vereadores de todos os municípios e mais os deputados das assembleias discutindo esta complexidade que é uma reforma de previdência. Então, isso aqui é bem preocupante. Aqui alguns aspectos favoráveis, né? Que são essas 4 primeiras, estão naquela segunda parte, que elas vêm a resolver aqueles problemas identificados lá que não se sabia muito bem para que lado seguir. Então, agora, claro, né? A gente tem a emenda 103, agora se vai ser cumprida é outro detalhe, mas pelo menos vai estar na Constituição essas regras aqui, e a intenção é que sejam cumpridas. E o outro aspecto que eu considero favorável, mas também problemático, é a Lei de Responsabilidade Previdenciária, que o Tribunal de Contas vai ter essa responsabilidade de fiscalizar os regimes próprios de previdência, investimentos e tudo mais. Hoje, o cobertor já é curto, ainda mais também com todas as aposentadorias que decorreram da própria ameaça de reforma, né? Então, não sei, ainda não existe essa lei de responsabilidade previdenciária, a gente não sabe em que termos ela será, mas eu trago também um paralelo da lei de responsabilidade fiscal, que já tem 20 anos, e também, gente, em muitos aspectos, é difícil a realização do controle. Então, aqui, para tribunais de contas, me parece que vai ter algo bem complexo pela frente. Se não é pela lei de responsabilidade previdenciária, a responsabilização dos gestores, é pela análise das aposentadorias. Aqui, aspectos dúbios que eu trago. Eu tenho muitas dúvidas, acho que todos têm, mas essa aqui, acho que é a que mais me incomoda, que é a ultratividade das regras transitórias, da emenda 41 e da 47. Porque a emenda constitucional 103, ela fala, lei de iniciativa do Poder Executivo que referendar integralmente as regras da emenda 103, revogará as regras de transição da 41 e 47. Então, né, se nós temos uma lei de iniciativa do Poder Executivo que referenda integralmente, me parece que a suposição que eles tiveram é que estados e municípios vão pegar a emenda constitucional 113 e vão adotar na íntegra. Será que isso vai acontecer? Eu não sei mesmo, até porque as leis que a gente está vendo não são bem assim. Então, se houver um referendo parcial, não haverá revogação daquelas regras, até quando elas vão continuar vigendo? Né? Sendo parcial, não teria que ser alterada pela Constituição Estadual uma lei orgânica? Não teria que guardar a simetria constitucional? A primeira lei, a emenda constitucional que eu vi publicada, aprovada, aliás, foi essa aqui do Espírito Santo, em 25 de 11 de 2019, emenda constitucional 114, e fala que lei complementar irá estabelecer as regras de transição, vedada a adoção de requisitos ou condições mais severos ou rigorosos que a 103. Ou seja, podem ser requisitos e menos severos e menos rigorosos que a emenda constitucional. Até pode ser, né? Então, a diversidade de regras já está começando a acontecer. Me parece que o Paraná agora também provou, né?
não via do Paraná, mas realmente é algo assim bem complexo de se saber se mantém as regras anteriores, até quando que elas ficam vigentes, essas regras de transição. Aqui nós temos não sei se vocês já tiveram acesso ao texto da emenda paralela, PEC paralela 133/19, ela bagunça mais ainda, e vejam, ela já foi aprovada no Senado Federal, agora recentemente, dia 28 de novembro, e foi remetida para a Câmara de Deputados. E ela bagunça ainda mais a reforma da Previdência da 103. E diz, lei do Estado que adotar as regras da União irá vincular os regimes próprios dos municípios. Pode? É constitucional esta regra aqui? Uma lei estadual vincular os municípios? E parece que os advogados têm um bom caminho pela frente. Já existem ADIs tramitando. Então, os problemas realmente são reais, não são fictícios ou imaginários ou de um visionário, né? Aqui, essa mudança na regra de base de cálculo, gente, isso aqui é um trabalho enorme, né? Porque a emenda constitucional 103 vem e fixa a média de 100%. Esta paralela restitui a média de 80%. Vejam, e quem já está utilizando esta regra aqui do 100%, como é que fica? Vai revisar aquele provento? Como é que fica? Guarda municipal, aqui nós estamos em Novo Hamburgo, deve ter esse problema dos guardas municipais. Guardas municipais, STF disse em vários mandatos em injunção que o guarda municipal não é atividade de risco. Agora, recentemente, foi aprovada uma repercussão geral, tem o tema 1057, se não me falha a memória, que está tratando dessa matéria, se é atividade de risco ou não. E esta PEC paralela vem e diz que é atividade de risco. Então, vejam bem que situação interessante. Aqui, o servidor com deficiência, que ingressou até 31 de 12 de 2003, na emenda constitucional 103, não falava nada, ou seja, ele entrava na regra da média. Aqui, com a PEC 133, voltam os proventos integrais pela última remuneração e paridade para os servidores com deficiência. E aqui nós criamos uma discriminação, vamos dizer assim, porque nós, no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, que são as aposentadorias especiais, que casualmente é meu artigo deste livro, nós tínhamos 3 aposentadorias especiais, né? Da pessoa com deficiência, atividade de risco, e a terceira das atividades consideradas insalubres, que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Da pessoa com deficiência, então, se for aprovada a PEC 133 e for alterada, nós vamos ter esta regra aqui. A atividade de risco, a gente vê que o policial tem regras que estão, digamos assim, considerando regras de transição mais favoráveis. E o servidor que trabalha com agentes nocivos, que também é considerado uma aposentadoria especial, onde é que ele fica nessa história? Ele vai lá para a média, ele vai ficar nessa média aqui. Então, nós não estamos criando uma regra diferenciada para as especiais, me parece que também poderá vir a ser questionada esta regra aqui. E, por fim, aqui destas modificações da PEC paralela, que a gente, claro, tem que ver o resultado, mas se já foi aprovado pelo Senado, tem grandes chances de vir a ser implementado, é a criação do incidente de prevenção de litigiosidade para a formação de tese com eficácia vinculante. Nós já temos SUNOA vinculante, nós já temos IRDR, nós precisamos deste incidente aqui, me parece que é mais do mesmo. Né? Não se vê assim uma inovação, não teria por que ter isso aqui, mas está lá. Aqui daí eu trago 3 desafios para a gente já indo para o fim. Este primeiro desafio, nós temos diversos municípios muito pequenos e que não têm a autossustentabilidade com recursos próprios, eles não arrecadam tributos para se autossustentar. Então esses municípios, muitas vezes, eles vivem de repasses da União Federal, por meio do FPM, ou do Estado, por meio do ICMS. Esta cidade aqui de Bento Fernandes, em 3 de setembro de 2019, declarou sua falência. Todos nós sabemos que não existe a falência de municípios, mas o prefeito ele ficou desesperado com a situação e saiu na mídia dizendo que o município estava falido. Né? E aí ele faz um decreto de calamidade pública para expor a situação. Aqui eu fiz a ressalva que o regime de previdência era um regime geral. Né?
E o que aconteceu neste município aqui para chegar nessa situação? Ó, vejam, 5.500 habitantes, interior do Rio Grande do Norte. Os gestores deste município aqui não pagaram as contribuições previdenciárias, a cota patronal destes servidores. O INSS ajuiza a execução fiscal para cobrar aquelas contribuições previdenciárias. Na Justiça Federal, então, é feito um acordo de parcelamento daquele débito. Deste acordo, o município não consegue pagar, era R$75 mil por mês. Vejam, não é uma quantia muito grande. R$75 mil por mês ele não conseguiu pagar, acumulou 5 meses e a Justiça Federal mandou bloquear dinheiros, recursos financeiros vindos do FPM e do SMS. E o FPM era destinado para recursos de educação e saúde, então vocês têm uma dimensão do caos que virou essa cidade aqui. Então, por meio deste decreto de calamidade pública, o prefeito conseguiu reduzir, tomou medidas para reduzir números de CCs, secretarias, também reduziu o valor dos subsídios dos prefeitos, secretários que restaram, que foram 3, acho que assistência, educação e saúde, esses 3 secretários ficaram, as outras secretarias foram extintas, enquanto durar este estado de calamidade. Então esta é mais uma provocação que eu trago aqui, para ver se este é o modelo social que nós queremos para o nosso país. Investir em municípios, porque essa repartição de recursos de FPM, da União e de SMS também vem dos tributos que nossos servidores destes regimes próprios de previdência. O município que vai abranger, vai absorver, é regime próprio, é regime geral? O que é? O que vai acontecer? Nada está claro. Então, a dificuldade que eu vejo em tudo isso, em todas essas decisões, é que as decisões são tomadas de forma tão assoberbada e rápida que não se tem tempo de analisar as consequências daquilo ali. Então, isso aqui vai gerar um problema bem grave. Mas isso já é algo que vem sendo construído ao longo do tempo. Nós temos 2 tribunais de contas, do Paraná e o de Minas, que já fizeram diversos estudos de viabilidade econômica e viram que realmente esses municípios de 5 mil habitantes ou até de 10 mil habitantes para baixo não têm condições financeiras de serem municípios. E isso gera todo aquele problema também, né? Os municípios mesmo com 5 mil, nós temos aqui no estado municípios com 1.000 habitantes, tem prédios aqui em Novo Hamburgo que tem mais que isso, né? E nestes municípios tem que ter estrutura legislativa, administrativa, toda aquela estrutura ali para manter o executivo e o legislador. Então, nós podemos sobreviver ainda com este modelo de Estado, essa é um outro desafio. E este último desafio que eu trago aqui é para pensar no julgador Iolau. Aqui nós temos o mito de Hércules, esse aqui é o Hércules, que está tirando as cabeças de Hidra. E este é Iolau, é o servo de Hércules, e está colocando veneno aqui nas cabeças de Hidra, né? E ele coloca veneno para que elas não voltem a crescer. Hércules simplesmente corta o Iolau, coloca o veneno para que elas não voltem a crescer. Marcelo Neves traz nesta obra, ele faz uma crítica a Ronald Dworkin. E Ronald Dworkin defende o juiz Hércules, e o juiz aqui eu estou dizendo lato sensu, pode ser o advogado, o gestor, o legislador, o juiz, né? O juiz Hércules é aquele que consegue, ele é onipotente, ele consegue ver todo o ordenamento jurídico e descobrir qual é a única resposta correta para aquele caso concreto. Já Marcelo Neves critica esta posição de Dworkin, porque ele diz que é impossível, ainda mais Marcelo Neves é brasileiro, e ele diz que o ordenamento jurídico talvez lá dos Estados Unidos seja uma coisa, aqui no Brasil é diferente. Então aqui no Brasil o que nós precisamos é do julgador Iolau, aquele que vai e coloca o veneno na ferida e não deixa a cabeça crescer de novo. Porque aqui a gente coloca o veneno e daqui a pouco ela virou 15 cabeças e é difícil. Então, vamos pensar, vamos refletir, tentar mudar nossa conduta e buscar, talvez, quem sabe, essa ideia de julgador Iolau. Aqui, como considerações finais, eu trago esta citação que eu achei muito interessante, que é do livrinho Este Azul, está na orelha deste livrinho azul. Vejam só a reflexão que eles trouxeram lá em 2002, né? Os prefeitos passam, junto com seus assessores de confiança. Também passam os vereadores que decidem as reformas. Mas os servidores efetivos ficam para colher o resultado
do modelo de previdência implantado, para desfrutar na aposentadoria tranquila e mais adiante uma pensão decente aos seus familiares, ou para colher tormentas, no caso de um regime deficitário e mal gerido. Então, aqui me parece que está claridente lá do início, porque em 2002 eles já estavam verificando qual era a problemática que vinha pela frente, que é ainda, né, a existência desses regimes deficitários e mal geridos, ou investimentos também mal feitos e que geram todo esse problema. Trago o lápis aqui para significar o grafite é uma forma da gente manifestar o nosso pensamento no papel e registra. Só que ali a gente tem a borrachinha na ponta. Ou seja, nós podemos mudar a trajetória daquilo que a gente tem hoje. E outra característica muito interessante desse lápis aqui, ele está todo mordido aqui, né? Ou seja, foi um ser humano que usou este lápis aqui. Porque é o ser humano que tem dúvidas, o ser humano que pensa, que reflete, que volta atrás. Uma inteligência artificial talvez não tivesse essa capacidade de vir aqui e largar a sua pegada, né, os seus dentinhos aqui neste lápis. Então, o lápis para mim tem um significado muito grande e significa que todos nós podemos nos adaptar, seguir, talvez modificar o caminho e seguir um caminho mais adequado. E aqui os meus dados. Muito obrigada pela participação de todos. Qualquer dúvida, estaremos aqui dispostos ao debate, ao final. Então, agora passo a palavra à Márcia. Como eu disse, vou apresentar, então, uns passinhos atrás, históricos, alguns conceitos que eu acho relevante quando falamos de déficit, de superávit, enfim, de equilíbrio atuarial, o que isso significa, quais são esses conceitos, alguns fundamentos também, tanto da parte econômica quanto da parte de previdência, e de que forma isso implica nos resultados que nós vemos, né? Isso um pouco do Brasil e também de outros países, dado que nós sempre ouvimos falar o caso do Chile, o caso, enfim, de XYZ, e na minha visão nem sempre com um contexto muito útil em algumas, né? Quando se pega um país rico, por exemplo, a gente cita um caso de um sistema de previdência que nós queremos copiar, vamos assim dizer. E se pega um país em desenvolvimento, né, já que países pobres não possuem sistemas de previdência, aí, claro, é um sistema que não consegue suprir com as suas necessidades. Previdência é algo recente, não só no Brasil como no mundo. Tá, mas o que é isso? Enfim, né, que a gente fala tanto, né, aqui no caso brasileiro, a gente optou por tratar da forma de seguridade social, enfim, como termo legal, englobando previdência, assistência e saúde. E aí muitas vezes nós trazemos dados comparativos de países, enfim, e países tratam dessa matéria de forma diferente. Então, normalmente, saúde não está na seguridade social, está fora. E a seguridade social inclui outras despesas que, no nosso caso, não estão, como, por exemplo, seguro-desemprego. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando compara dados, né? Por que isso é relevante? Porque previdência tem um caráter de longo prazo. Todo mundo que contribui de alguma forma para um fundo de previdência espera possuir uma renda suficiente que lhe dê um padrão de vida razoável durante o seu ciclo de vida. Ao passo que assistência e saúde são circunstâncias que não podem esperar, elas são circunstâncias imediatas. Ninguém hoje, claro que seguro-saúde individual é uma outra forma de tratar dessas despesas também no longo prazo. Mas ninguém pode aceitar hoje estar com alguma enfermidade muito grave e não ter tratamento, até porque pode ser que amanhã não se esteja mais nem vivo para cobrar. Então, a gente optou por tratar da maneira orçamentária dessas circunstâncias de maneira unida, e eu vou tentar mostrar um pouquinho o que isso implica. É algo recente, previdência. Então, o primeiro sistema público de provisão de renda, ele data do final do século XVIII, na Prússia, região onde fica Berlim.
tratava-se de um sistema para pagamento de servidores públicos, né? Mas sistema de previdência para a população geral só na Alemanha um século depois. Então, vê-se que é um programa que é o primeiro exemplo no mundo, possui 130 anos. Então, é algo que é natural que ainda esteja, de alguma maneira, em desenvolvimento. E somente após a Segunda Guerra Mundial que o maior número de países desenvolvidos no mundo criaram sistemas de previdência. Tanto que, até hoje, a ONU, nas metas do desenvolvimento sustentável de 2015, ainda trata, né, que o objetivo 1.3 é implementar sistemas de proteção social adequados, incluindo pisos. Então, vamos dizer assim, parece uma meta bastante pequena, né, criando pisos, então, conceito de adequação, né, claro, um conceito aberto, mas que remete a algo não, vamos dizer assim, não maravilhoso, perfeito, mas adequado. E aí, claro, um foco aos pobres e vulneráveis. Atualmente, parece que estamos num ponto bom, razoável, né? Porque 97% dos países do mundo possuem algum sistema de proteção para idosos garantidos em lei, mas somente 50% da população mundial está coberta por esses sistemas. Então, a gente vê que, às vezes, a gente pode citar um dado, parece uma coisa, cita outro dado, a gente vê que é outra. No caso brasileiro, ainda temos em torno de 1/3 da população adulta, economicamente ativa, sem pretensão, sem nem esperança de fazer parte do nosso sistema, no caso do INSS. E aí, outro dado que várias vezes se usa é para dizer que o Brasil gasta muito com previdência. Então, a gente vê lá, gastamos, aqui no caso, esse dado inclui o benefício de prestação continuada, que a gente caracteriza pelas normas brasileiras como benefício de assistência, mas enfim, que é essencialíssimo para que as pessoas idosas possam ter uma vida digna. E, então, que o Brasil gastaria mais ou menos a mesma coisa que países ricos como Bélgica, Japão, Reino Unido, Estados Unidos, enfim, mais, né, do que Dinamarca ou Holanda. Mas quando nós pensamos que um país, que um indivíduo, que ninguém gasta PIB, ninguém consome PIB, a gente consome dinheiro, né? Aliás, a gente consome bens que são trocados por dinheiro. Aí a gente vê que a nossa circunstância é muito diferente. Então, quando a gente compara, por exemplo, no nosso caso com o Chile, tem até alguma pertinência, né? Quando a gente compara o caso brasileiro com a Dinamarca, como a gente vê de vez em quando, vamos dizer assim, esse retângulo cinza seriam as possibilidades, a carga tributária por indivíduo, as possibilidades de atuação do Estado dinamarquês para cada indivíduo, $40 mil ano. Ao passo que o Estado brasileiro teria uma possibilidade de atuação por indivíduo de $3 mil ano, né, que seria o nosso PIB, que depende da medida, mas algo em torno de $11 mil, né, e a nossa carga tributária de 30 e pouquinhos por cento, para fornecer saúde, educação, benefícios de assistência, segurança, para fazer obras. Então, é bom, quando a gente olha para a Noruega, né, toma um susto, que a Suíça até faz sentido, porque eles têm o dinheiro. Então, por que existe previdência? Por que foi criado inicialmente isso? Com que objetivo? De manter uma renda digna, para que as pessoas, quando perdem a sua capacidade laborativa, para que elas tivessem uma forma digna de viver. No início, claro, era focado para aqueles trabalhadores de atividades que seriam danosas para a saúde, enfim. Mas com a vitória civilizatória de estarmos vivendo muito mais do que podemos trabalhar, então se tornou algo necessário, não desejado, mas necessário para todos nós, né? Bom, para que nós consigamos chegar nesse objetivo, não há fórmula mágica. É isso que, esses dados que eu apresento, eles são resultados, são
vamos dizer assim, eles foram unidos para que eu conseguisse fazer o meu trabalho no mestrado, né? Então, eu não usei esses dados diretamente, mas era porque eu precisava entender, quando eu avaliei regimes próprios de previdência aqui do nosso país, o que aconteceu com o nosso país para que nós conseguíssemos chegar até aqui, o que era para ser, o que deveria ser, o que outros países fazem, né? E o que a minha ideia aqui no caso é que cada país vai ter que desenhar um sistema de previdência baseado nas suas circunstâncias, não só financeiras, econômicas, mas também filosóficas, por exemplo, sociais, políticas. Quando nós comparamos a forma que uma sociedade trata os seus idosos ou deixa de tratar, a própria ideia que cada comunidade tem do valor do trabalho ou do valor do investimento, enfim, do valor da poupança, isso muda de cada país, para que nós consigamos ter algum desenho que vá, voltando, que vá conseguir dar um padrão digno, né? Algo que seja o mínimo ou o adequado para que uma pessoa viva dignamente quando ela não mais consegue trabalhar. Bom, aqui vou entrando um pouquinho na economia. Há hoje, e não é de hoje, né, já há décadas, discussões na economia sobre se devemos ou não ter regimes de previdência, dado que os regimes cresceram, enfim, em muitos países, não só o Brasil, de uma maneira praticamente que há estados ou a grande parte dos estados desenvolvidos, a sua maior fonte de despesa são os regimes de previdência. E há pessoas, né, que defendem que não, que sim, enfim, né? E para mim, na minha leitura da ciência econômica, existem motivos, tanto do ponto de vista microeconômico, ou seja, do ponto de vista do comportamento dos indivíduos, quanto do ponto de vista macroeconômico, como o país funciona, que dizem que sim, nós precisamos de regimes de previdência. Por quê? Do ponto de vista do indivíduo, nós não conseguimos poupar o suficiente na nossa fase laboral ativa para que nós consigamos manter um padrão de vida desejado por toda a nossa vida. Porque nem sempre isso é devido à nossa falta de capacidade financeira, enfim, falta de senso de futuro, mas também porque o sistema financeiro não oferece, nem poderia oferecer um ativo livre de risco válido por 60 anos, por exemplo. Eu tenho 35, pretendo viver até os 95, né? Isso não existe. Então, assim, claro que isso não exime os indivíduos de pensarem no seu próprio futuro, mas também o Estado tem de saber que para alguns indivíduos, mesmo que todos quiséssemos viver e juntar, no caso, riqueza para que nós mesmos pudéssemos arcar com as nossas despesas por toda a nossa vida, muitos ou alguns de nós, ao menos, não conseguiriam por motivos externos às nossas escolhas. Do ponto de vista macroeconômico, é um pouco mais complexo. Não é tão simples para a população em geral entender que um Estado ele não pode tudo. Às vezes eu vejo pessoas falando, até em eventos públicos, assim, dizendo: bom, mas o Estado poderia dar uma pensão de R$2.000 para todo indivíduo. Né? Me parece que sim. Assim, não é algo fora do razoável imaginar que sim. Então, é um pouco mais complexo motivar por que o Estado não pode, a cada ano, simplesmente ver quanto eu posso dar para cada indivíduo e não se preocupar com o futuro, não se preocupar com daqui a 20 anos, 30 anos. Mas, enfim, aqui eu peço para que acreditem em mim, é algo complexo, não é tão simples, mas os Estados não conseguem simplesmente a cada ano dar um dinheiro suficiente para que cada indivíduo viva e isso não cause distorções futuras de uma maneira que isso vai gerar ou inflação ou, enfim, vai espanto de poupança privada que acaba impedindo investimentos privados, enfim, uma série de distorções que no curto prazo já começam a impossibilitar que o Estado simplesmente decida no começo de cada ano quanto ele quer dar para cada
indivíduo. Então, sim, nós precisamos, na minha opinião, pensar em previdência e cada vez mais. Claro, dois motivos simples, enfim, né, poderia trazer ainda abrir cada um deles em outras. E daí, bom, já que nós precisamos de previdência, partindo dessa premissa, há pessoas que vão dizer que nós não precisamos, mas enfim, partindo dessa premissa, de que forma nós podemos pagar ou dar renda para os indivíduos que não podem mais trabalhar? Atualmente, eu optei por deixar os nomes em inglês, porque em português a gente mistura de uma maneira que é um pouco difícil de entender, mas há uma forma que é pagando conforme se vai, né, que é que aqui a gente chama de repartição simples, mas às vezes a gente chama os regimes próprios de previdência, de capitalizados, e eles são pay as you go também. Há a forma que é totalmente financiada, ou seja, o Estado recolhe uma parte da renda de cada indivíduo, investe, ou repassa para a iniciativa privada investir, e conforme aquele dinheiro renda, no futuro tu vais ter uma renda que foi fruto dos teus próprios investimentos, e aí, por exemplo, nunca existirá déficit, porque tu só vai receber, enfim, o déficit é do indivíduo, ele não é do país. E o que ocorre na maioria dos locais, inclusive no Brasil, é algum mix entre ambos, né? Parcialmente a gente paga coisas enquanto a gente vai, e parcialmente a gente junta recursos para tentar cobrir, que na minha visão é o mais indicado de fato. Mas isso não basta. Também a gente precisa saber como a gente vai calcular o benefício que a gente vai dar, não só a forma que a gente vai oferir receitas para pagar. E é da combinação dessas duas formas, né, desses conceitos, é que a gente vai saber o quão deficitário é o nosso sistema, ou se ele é equilibrado ou algo assim. Porque a gente pode pagar despesas na forma de benefício definido, que é a forma que o Brasil paga, que não tem relação com pagar o último salário da ativa, ela tem relação com pagar um valor prometido desde do início, com base no seu salário de contribuição. Então, por exemplo, a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição é uma forma de pagamento de benefício definido também. Porque o de contribuição definida, ele é intrinsecamente ligado a modelos de financiamento totalmente financiados, no caso, né? Totalmente capitalizados. Porque o que vai calcular o valor da nossa renda futura é justamente o resultado da nossa poupança individual. Então esse, vamos dizer assim, seria o livre de déficit para a sociedade, mas, claro, com possibilidade de déficit para o indivíduo. Aí nós temos outros dois sistemas, o que chegou a ser tratado, no caso brasileiro, na PEC original, que virou a emenda 103 e não foi para a emenda, seria o de contribuição nocional, que é o modelo da Noruega, enfim, depois eu posso até falar um pouquinho melhor por que lá funciona, que é um mix, vamos assim dizer, onde o indivíduo ele paga para o Estado, no caso ele recolhe uma parte dos seus rendimentos para o Estado ao invés de investir no mercado financeiro, ele usa esse dinheiro nas despesas correntes e ele simula o que seria o ganho com esses fundos, que é o caso do nosso fundo de garantia, por exemplo, ele é um fundo de contribuição nocional. E o sistema de pontos, que é um sistema alemão, atual, no caso, que ao invés de ser de benefício definido no qual a gente entende que a gente vai ganhar uma renda calculada em reais, aqui eles calculam em pontos. Então, se eu contribuir R$100 esse mês para o INSS, eu ganhei X pontos. E aí, no fim, esses pontos são convertidos em reais, no caso, em moedas. Parece igual, mas ele permite uma reparametrização mais célere do que no caso de um benefício em valor monetário, enfim, que tem as suas definições. Tá? E aí, por que não se pode simplesmente escolher uma combinação
desenhar ele de forma suficiente e termos um regime de previdência que vai nos suprir renda. Porque cada forma de organizar a previdência ela importa para um grupo distinto da sociedade. Então, quando nós estamos discutindo INSS, discutindo regimes próprios de previdência, nós temos que saber que os muito pobres estão fora dessa conversa. Os informais estão fora dessa conversa, porque eles estão dependendo do benefício de prestação continuada. Quando nós falamos em, por exemplo, regimes esses financiados, no caso, regime de capitalização individual, ele pode ser útil para quem tem uma renda, mas não vai ser útil para quem tem renda baixa. E a gente também vai ter de pensar que no futuro as possibilidades de financiamento estarão cada vez mais restritas. Então, se nós vemos isso aqui, é um modelo do Banco Mundial, e aí nós vemos esse pilar 4, acesso a ajudas informais, familiares, outros programas sociais formais, no caso brasileiro, o SUS, outros ativos financeiros ou não financeiros, como a casa própria. Então, é algo que países desenvolvidos, com um percentual de população mais idosa maior, já têm de usar outras fontes de financiamento, dado que os estados já não conseguem mais suprir renda para aquela parcela grande de população inativa em comparação com a ativa. Parece um retrocesso, mas que se não pensarmos, no caso brasileiro chegou também a ser cogitado aqui, no caso de ativos não financeiros da casa própria, durante a discussão ainda da PEC foi falado na hipoteca reversa, não sei se alguém aqui teve acesso a esse termo, que seria um idoso sem filhos, ou um casal de idosos sem filhos, e hipotecar sua casa própria para o banco em troca de uma renda mensal até o momento que ele faleça, e daí a casa passa a ser do banco. Isso é algo que já existe em países desenvolvidos. Não quer dizer que uma forma seja melhor, seja pior, que uma seja má, que uma seja boa, mas são formas que mais cedo ou mais tarde os países vão ter de pensar. E daí, como a gente gosta às vezes, de falar, de tratar de modelos, de pensar até no país, como é que funciona, a gente tem o modelo alemão, que não é mais nem o que a Alemanha adota, mas que é o nosso caso, onde a gente calcula despesas por benefício definido, e as receitas a gente paga enquanto elas vão, que é isso o INSS. Da forma que ele foi constituído, ele nunca teve a pretensão de ter fundos para cumprir com as suas obrigações. A gente tem um modelo que é muitas vezes chamado de modelo nórdico, mas que na verdade não é de todos os países, é o modelo da Noruega e da Suécia, com as despesas auferidas de maneira de contribuição nocional. Mas aí, qual o detalhe? Porque quando se tem contribuição nocional, na verdade não se tem fundos para cumprir com essas obrigações futuras. Mas a Noruega, por exemplo, como ela possui uma imensa reserva de petróleo, essa renda de petróleo não é usada no momento corrente. Ela reverte em um fundo para cada indivíduo, e atualmente, pelos últimos números pelo menos que eu tive acesso, esse fundo hoje ele possui algo aproximado a 300 mil euros por indivíduo, um fundo soberano do governo norueguês, que é muito pouco quando se pensa em previdência. 300 mil euros por indivíduo é muito pouco. Mas são trilhões de euros reservados, dado que eles calculam, que eles auferem as receitas na forma de contribuição nacional. Aí pensa-se no caso brasileiro, quando se cogitou isso, que lastro teria para isso? O modelo dinamarquês, que é um modelo que o Chile adotou na década de 80, funciona para país rico, país muito rico. É um modelo em que cada indivíduo consegue juntar riquezas para si próprio, mas também na Dinamarca o Estado possui uma espécie de benefício de prestação continuada, só para trazer, por exemplo, brasileiro, que dá um padrão de vida digno para todo indivíduo. Então, mesmo aquele indivíduo que não consiga juntar, ele não vai passar necessidade, como não é o caso, por exemplo, no México e no Chile,
que tem esse modelo, mas o benefício mínimo que o Estado consegue dar não é suficiente. Então, para os indivíduos mais pobres, enfim, eles estiveram no mercado informal por muito tempo, eles acabam não tendo uma renda suficiente. E o modelo oceânico, que seria assim, o que se chama no Brasil de modelo neoliberal, mais assim, agressivo, vamos dizer, que é um regime de previdência voluntário. Cada indivíduo, se quiser, junta, né, o país até pode, o Estado pode até ter uma forma de organizar, mas não é mais o modelo da Austrália, ele vigiou lá por muitos anos, teve uma reforma no começo dos anos 2000 que alterou, mas ainda é hoje o modelo da Nova Zelândia. Também funciona para um país muito rico, né? E também, lá, ambos os países, a Austrália possui o salário mínimo mais alto do mundo e o benefício de assistência mais alto do mundo, que é algo em torno de $400 semana por indivíduo. Então, né, país rico, as coisas sempre funcionam. E a gente vê essa bagunça. Tá? Não é aqui para que a gente consiga ver, país rico escolhe uma coisa. Não, a gente vê que a forma de organizar a previdência ela é diversa no mundo inteiro. Então, assim, eu não tenho confiança para chegar e dizer que um modelo é melhor, outro modelo é pior. Eu acho que um país deve pensar em um modelo que funcione para ele mesmo, que no caso brasileiro, por exemplo, tem de ter um pilar como o INSS é hoje, né? Pelas características do Brasil, na minha opinião. E trazendo para o caso dos servidores públicos, a gente vê que ainda há muitos países do mundo que possuem sistemas separados. Não é um caso só brasileiro, como às vezes se faz parecer. Mais ou menos metade dos países ainda que possuem sistemas de previdência nacional possuem sistemas separados, mas a gente vê uma tendência de reformas já desde a década de 90 de equiparação, ou no mínimo uma tendência de aproximação das regras de um para o outro, né? Mas que ainda se vê que usualmente as regras do setor público são mais benéficas do que do setor privado. E isso não é sem justificativa, né? Por que faria sentido para um Estado dar benefícios maiores, no caso, para um servidor público do que o sistema geral de previdência consegue dar? Porque assim o Estado conseguiria pagar um salário menor para o indivíduo em comparação com o setor privado. E assim é. Estados Unidos, enfim, grande parte dos países ricos, Inglaterra, Europa em geral, o que os estados fazem é prometer algo melhor e com isso eles conseguem pagar menos, né? Comparam o salário de juiz nos Estados Unidos com o salário de um advogado, enfim, de um escritório grande. O juiz ele está de alguma forma comprometido com a causa, eles gostam de passar essa imagem que o juiz americano é alguém que abriu mão das possibilidades de ganho, mas na verdade ele tem uma renda permanente, porque o Estado fornece depois uma aposentadoria que o setor privado americano não possui. Policiais, enfim, o exército americano também ele dá uma pensão para os indivíduos desde uma idade muito jovem, né? A pessoa se aposenta, um militar americano com 40 anos, 40 e poucos anos, claro, com um benefício pequeno, enfim, mas são características que seriam justificativas para que haja dois sistemas. Para o caso brasileiro, a gente vê que fora os professores, elas não fecham mais, né? Diversos estudos mostram que o setor público paga salários mais altos do que o setor privado em muitas áreas, né? Eu acho que o magistério é das pouquíssimas exceções atualmente. E ainda no caso brasileiro a gente tem uma quebra, se pensarmos o que as emendas 20 e a emenda 41 especialmente fizeram, garantindo remuneração, benefício definido pelo último salário, com reajustes paritários para quem entrou, por exemplo, em 31 de dezembro de 2003, e a média dos salários de contribuição para quem entrou em 2 de janeiro de 2004, a gente vê que, na verdade, o que a gente precisaria depois disso seria duplo regime jurídico, que na época era possível, né, dado que a alteração de redação do artigo 39 só foi julgada inconstitucional
por um problema formal em 2007. Porque não há como equiparar essas duas regras, porque a regra previdenciária de benefício para o servidor público, ela é, bem de fato, como a própria doutora Ana falou antes, ela é uma regra com característica laboral. Então, ela tem correlação direta, ela não é uma regra de previdência em sentido estrito, porque ela é impossível para um Estado ser previdente se ele não consegue prever qual vai ser o seu gasto com a aposentadoria. Para aquele servidor que tem direito ao benefício calculado pela última remuneração, é impossível para o Estado saber. Então, ele não vai conseguir se prevenir. Então, ela é uma regra, sim, com característica de benefício laboral, que ela é usada pela mesma carreira, por exemplo. E aí, como é que se equaliza renda de por exemplo, pensa em qualquer carreira, de um indivíduo que entrou em 31/12/2003 para um que entrou em 2 de janeiro de 2004, às vezes no mesmo concurso público. Né? A renda esperada de vida de um indivíduo é muito maior, e pode ser muito maior. Né? Pode ser um pouco maior, claro, mas ela pode ser muito maior. Então é algo que são escolhas sociais que o Brasil fez e que são de difícil trato. Né? E na minha visão, na minha opinião, grande parte disso vem dessa regra, né, do artigo 40, que todos aqui provavelmente tenham conhecimento, onde se inscreveu na Constituição que os regimes próprios observariam critérios que preservariam o equilíbrio financeiro e atuarial, né, o equilíbrio de curto prazo, o equilíbrio financeiro, e o equilíbrio atuarial, o equilíbrio de longo prazo, ou seja, o fluxo de renda equivale ao fluxo de despesa, e a gente entendeu que magicamente os regimes próprios seriam equilibrados. A gente não criou regras que permitissem, isso é um grande erro, porque os nossos regimes eles nunca foram construídos para serem equilibrados. Então nós como sociedade, nós escolhemos regimes de previdência deficitários. Não há problema com isso. Muitos países ricos, muitos países se desenvolvem com regimes deficitários. Isso não é. E, ao mesmo tempo, nós fizemos crer que os regimes poderiam ser equilibrados. Tanto que a mesma frase foi usada para o INSS, que o INSS observaria critérios que preservariam o equilíbrio financeiro e atuarial, sendo que ele nunca teve como pretensão formar um conjunto de ativos, nunca teve. Então é algo, parece ingênuo, enfim, eu tenho dificuldades em entender. Eu li, enfim, desde a emenda, a PEC 1, né, de 95, que virou a emenda 98, eu cheguei a assistir audiências públicas dos vídeos da época, eles estão lá no site, para conseguir entender como isso foi discutido à época. Né? E é sempre assim, nós temos, né, em nós brasileiros essa ideia de que as regras elas valem por si só. Às vezes a gente tem as leis que não pegam, né? Então, poxa, faz a lei não pega. E aí a construção do argumento, que está no livro, senão, é que isso seria um princípio diretivo, ou seja, nós deveríamos prover regras que caminhassem para uma redução do desequilíbrio atuarial, né? E não simplesmente entender que isso agora é um princípio constitucional, que os regimes próprios seriam equilibrados. Né? Aí, claro, o que eu já falei, enfim, equilíbrio financeiro, por exemplo, quando se diz a Previdência no Brasil, o INSS, ele é deficitário ou não? Né? Do ponto de vista atuarial, ele é evidentemente deficitário, não há possibilidade de alguém dizer que não. Né? Do ponto de vista financeiro, ainda há aquela discussão, mas pega. O que é razoável é dizer do ponto de vista contábil. Né? Não, do ponto de vista contábil, não é deficitário. Bom, mas se formos pensar a fundo, nada é deficitário do ponto de vista contábil, dado que dívida está também no patrimônio líquido. Então, todo o orçamento ele vai ser equilibrado. Então, acaba sendo uma discussão, assim, totalmente, na minha visão, improdutiva, biaisada, né? Porque ela trata de uma maneira pretensamente científica de uma discussão puramente conceitual. E aí, por exemplo, por que eu falei lá, quando se fala que
os regimes próprios de previdência seriam equilibrados? Atualmente a gente pode voltar para aqueles conceitos e pensar, bom, então ele é totalmente financiado, né? Mas já na Lei 9717, que é de um pouquinho antes da emenda constitucional 98, é uma medida provisória que veio empurrando a emenda constitucional, vamos assim dizer, dado que, na minha visão, ela seria inconstitucional, né, e a emenda 20 depois veio a dar cobertura a ela, já dá a indicação que eles não são totalmente financiados, quando diz que o ente arcará com eventuais insuficiências financeiras, né? No caso, regimes totalmente financiados, eles podem ter como indivíduo garantidor, no caso, o empregador. Mas como o único empregador dos cidadãos que estão regidos pelo regime próprio é o Estado, então, na verdade, se torna um compromisso de toda a sociedade, não somente uma relação entre empregado e empregador. E aí, claro, há N motivos, né? Todos aqueles que a doutora Ana falou antes, mas eu trago assim uma construção, para mim, tão óbvia. Assim. Bom, desconsiderando aqueles entes que já possuíam regime próprio antes, que esses lá, se a emenda 20 tivesse alguma pretensão de ser colocada em prática, ela já deveria obrigar esses entes a fazer segregação de massas, na minha visão. Não há como imaginar que vai trazer um déficit e conseguir que no futuro esse déficit seja equacionado. Mas mesmo para aqueles que não possuíam, pensar, mas para esses poderia ser possível. Né? Dificilmente, porque mesmo esses entes, quando criavam aqueles indivíduos que já prestavam serviço, aqueles servidores públicos, eles já contribuíam para o INSS. Ou seja, eles já tinham todo aquele tempo de contribuição, e aí não houve tempo de carência nenhum entre a criação do regime próprio e a possibilidade de aposentadoria, como existe, por exemplo, para o INSS. Né? E nem para nenhum dos benefícios de risco e nem para nada. E é bastante razoável que não haja essa carência, porque não é escolha do indivíduo, não é escolha do servidor, é uma lei do ente que decide qual vai ser o regime de previdência. E aí, bom, para tentar reduzir esse déficit criado por um indivíduo contribuir durante muitos anos para um sistema e receber por outro com regras mais benéficas do que aquele, né, porque o indivíduo contribuía para o INSS e iria receber um benefício calculado conforme o seu histórico de contribuição, já desde a Constituição de 88, os 3 últimos anos, né, depois passou por 80% a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição, e aquele indivíduo passava a poder se aposentar com o último salário. A compensação entre o regime geral e o regime próprio, mesmo assim, ela diz, não, o INSS ele vai compensar, calculando o benefício como se ele fosse pagar. Ou, claro, né, como o que o ente paga, aquilo que for menor. Então, isso já é um déficit na criação mesmo daqueles entes que não possuíam. Então, a única possibilidade seria ainda os entes criados, né? Um município criado depois da emenda 20. Mas, como a gente vê que equilíbrio atuarial se consegue equalizando receitas com despesas, e a única possibilidade, que eu até considero correta, mas a única possibilidade que a Constituição brasileira permite aos entes é alterar a parte das receitas e nunca mexer com as despesas. Então chega no ponto em que, se um plano não é financeiramente aplicável para aquele ente, dado que aquela receita calculada está além da capacidade fiscal do município, aí começaram a se criar outras regras que, para mim, claro que é evidente que essa regra teria de ser criada até antes, né? 10 anos depois vem a Portaria 403, agora já substituída pela 464, 2018, e permite que então se faça essa segregação de massas, ou seja, tem um plano deficitário, que é o plano de repartição simples, e um plano que não é totalmente financiado, que é um plano previdenciário, mas que pode ter déficit, né, vai ser calculado também
benefício definido, pagando conforme vem. Ou seja, isso aqui já é uma quebra ao próprio artigo 40, já é uma garantia. Não, esse regime próprio não será equilibrado nem financeira, nem atuarialmente. Por que não foi declarado inconstitucional essa portaria, que é infraconstitucional, por evidente, infralegal, inclusive? Né? Por uma impossibilidade. Não era possível aos entes cumprir com o artigo 40, ou seja, aquele princípio não é um princípio concreto. E aí, aonde estamos hoje, né? O caso do nosso Estado, tristemente, é um dos mais ilustrativos de como, claro, por N motivos, mas mesmo que tivéssemos instituído contribuição em 98, mesmo que não tivéssemos uma série de decisões duvidosas, nós temos um déficit, que aqui, enfim, até a gente pode entrar um pouco mais nesse conceito, déficit financeiro, ou seja, a diferença entre aquilo que o Estado arrecada com suas contribuições previdenciárias para o regime próprio, para o IP, e aquilo que ele gastou em 2018, de 11 bilhões de reais. Se todo mundo tem noção do que isso significa, 11 bilhões significa em um orçamento de 55 bilhões. Mas aí pensa, não, mas o déficit é tão grande porque o Estado deixa de passar suas contribuições patronais, o que é verdade, né? O Estado, para o plano financeiro, ele deveria passar 28% dos vencimentos de cada servidor para o IP. Mas qual a diferença? Podia ser 0%. Né? Ia aumentar o déficit financeiro, ele ia para muito mais. Né? O Estado passa um pouco mais de 14%, né? Chega no fim do ano. Mas, claro, tem toda uma movimentação contábil, né? Porque quando o Estado paga essa contribuição, ele reduz a receita corrente líquida, porque essa contribuição ela consta da receita corrente bruta, mas não da líquida, então ele reduz, né, todos aqueles os índices de pessoal, enfim, reduz outras coisas, mas mesmo que o déficit financeiro fosse menor, aqui que deixam 2, 3 bilhões que deixam por ano de ser repassados para o Estado, eles seriam repassados pelo Estado de qualquer forma, né? Só não no planejamento financeiro, mensal, enfim. Então, o nosso problema aqui ele não pode ser conceitual, não pode ficar, na minha visão, não pode ser discutir o tamanho do déficit. Não, o déficit ele é gigantesco no estado do Rio Grande do Sul, não só aqui, na Minas Gerais, Rio de Janeiro e o município de São Paulo, enfim, o estado de São Paulo também, o Distrito Federal, vários outros. É um problema muito mais sério do que discussão conceitual ou discussão contábil. Se nós pegarmos pela receita corrente bruta, por tudo aquilo que o Estado arrecada e vermos quanto o Estado gasta só com previdência, chega a quase 40%. Quase 40%. E quando a gente olha a nossa nota fiscal de compra lá, de supermercados, está lá, tributos estaduais, quanto tu acha que pagou lá, dá, não sei, uns 20, 25% de uma compra de comida, enfim, praticamente 40% daquilo vai só para a previdência, né? Fruto de escolhas erradas nossas. Então não é chegar aqui e dizer não pode pagar, né? Não tem que pagar, tem que dar calote, enfim. Não, foi uma escolha nossa instituir o sistema dessa forma. E aí vai além da questão financeira. Quando um Estado decide descumprir promessas, ele está indo além de simplesmente resolver problemas desse momento. Ele tem outros impactos. Mas um outro ponto para chamar a atenção é que mesmo no plano previdenciário criado na segregação de massas, que possui um superávit financeiro em 2018 de meio bilhão, que poderia ser usado aqui, né, para abater um pouco esse déficit financeiro, se não fosse feita a segregação de massas, ele já possui um déficit atuarial de quase 1 bilhão. Claro que agora deve reduzir, né, com as mudanças da emenda 103, mas segue sendo
algo que parece pequeno, mas porque ainda é uma massa pequena de segurados no fundo ao prédio. Então, é um problema que a gente tem que tratar de uma maneira frontal, eu acho que com menos discussão conceitual. E aí, só para trazer 2 exemplos do mundo. Um caso que eu gosto muito é o caso da Holanda, que tem um INSS, só 2 países no mundo possuem um sistema tipo INSS que é de fato equilibrado atuarialmente. É a Holanda e a Islândia. A Islândia não vale como comparação porque tem menos da população de Pelotas. Mas a Holanda, então, enfim, já tem algo como 20 milhões de habitantes. Eles têm um regime único nacional para todos os indivíduos, tá? Que eles pagam um benefício mensal de 1.300 euros para todo cidadão holandês, que é calculado pelos anos que a pessoa morou na Holanda, então esteja ela empregada ou não, ela está contribuindo para a economia da Holanda enquanto ela mora lá. Se ela não está empregada e ela não pode contribuir para o sistema, o Estado faz a contribuição, dado que não é ele que gerencia depois esses recursos. É um banco único, um banco, claro, estatal, mas organizado de maneira privada, enfim. Para que se possa rever esse valor de 1.300 euros, precisa de regras atuariais bastante rígidas, bastante restritas. E mesmo que 1.300 euros pareça pouco, né, eles têm já uma cultura de poupança privada, na qual 95% dos trabalhadores ativos da Holanda possuem planos de previdência privada. Isso porque não há fundo garantidor desses benefícios. É um banco que, por exemplo, com a crise mundial de 2008, perdeu muitos ativos. É um banco que investe no mundo inteiro, que detém títulos do governo brasileiro, sei lá, argentino, enfim, títulos de alto risco, títulos de baixo risco, muitos títulos porque eles têm em fundos algo como em torno de 7 trilhões de euros, né, para uma população em torno de 20 milhões de habitantes. Mas como foi criado esse regime? Se nós pegarmos pela história holandesa, eles eram um país que já tinham uma característica de poupança, mas que tiveram toda a poupança privada usada na ocupação nazista para financiamento da guerra. Então, em 1945, com a retomada do Estado holandês pela população da Holanda, eles iniciaram um debate que durou 13 anos até chegar nesse desenho. Esse sistema de previdência foi implementado em 1958 e é o sistema de previdência até hoje na Holanda. Além disso, geograficamente, ela se localizava entre a Alemanha, com regime tipo INSS, e a Dinamarca, com um regime tipo cada indivíduo tem a sua própria poupança. Então, até uma questão geográfica favorável. Então, não é algo que estava ao dispor do povo brasileiro para a Constituição de 88 fazer esse tipo de debate. Assim, é muito fácil a gente culpar, enfim, né, levantar culpado, mas quando a gente entende o que é preciso ser feito, a gente vê que as possibilidades políticas também importam, enfim, de maneira definitiva. E aí, no caso, o único outro exemplo de país que possui regime de previdência a nível municipal é os Estados Unidos, até pelas características, em que a maioria dos países do mundo nem possuem municípios, né, quanto mais regimes. Eles não possuem regras nacionais, né, mais ou menos para o caminho que, quem sabe, a gente esteja indo. Cada município cuida de si, porém, eles podem falir, e não da forma como foi apresentado aqui antes, não falir de verdade, né? Isso era comum, de certa forma, com municípios pequenos, né? Chegava no fim, como quem conhece, né? Quem trabalhava na Varig, tinha o fundo de aposentadoria da Varig, faliu, enfim, né? Dá lá um pouco de dinheiro para cada um, ver o que pode seguir pagando, até que chegou o caso de Detroit. Detroit faliu com dívidas de 18 bilhões de dólares, assim, dívidas muito menores do que muitos entes federativos brasileiros possuem. E, depois de anos de discussão, a justiça americana autorizou que Detroit, como os outros municípios, decretasse falência, zerasse e recomeçasse. Venderam tudo, venderam as obras de arte dos museus, venderam terrenos, e criou-se um fundo privado para que
se pagasse uma renda para cada servidor público do município de Detroit, um outro patamar, enfim. Então, né, é algo assim bastante grave, né, que nós não gostaríamos, imagino eu, né, que o Brasil chegasse nem perto de algo assim. E aí, eu espero que tenha sido possível, de alguma forma, acompanhar. Né, falei de gente que lança um monte de informação e eu fiz isso, né, lançando um monte de dados, aí sabe-se lá, né, quais deles fazem sentido para que a gente possa concluir que os déficits atuariais são inerentes ao nosso sistema de previdência. Nós escolhemos sistemas deficitários e isso não é um problema. Isso não é por si só um problema, desde que nós tenhamos um planejamento para que esses déficits sejam suportáveis pelas gerações futuras. E na minha leitura da emenda 103, assim como da emenda 20, assim como em parte da emenda 41, em que pese o texto dela se atenha em grande parte aos regimes próprios, as mudanças de regras elas são muito mais duras para o regime geral, como já foi desde a promulgação da emenda da nossa Carta de 88. Então fica aquela, se nós pegarmos pelo texto, praticamente 95% diz respeito aos regimes próprios, mas em grande parte é para garantir não só direitos adquiridos, como expectativas de direitos adquiridos, ao passo que, para o trabalhador da iniciativa privada, simplesmente de um dia para o outro, aquele que não se aposentou na véspera da promulgação teve sua renda reduzida no dia depois. E há casos assim para o serviço público, mas há muito mais casos de pessoas que se encaixam nas regras de transição que não existem, que nunca existem para o regime geral. Então, de fato, o aspecto fiscal da reforma ele é, em sua imensa maior parte, né, a redução da expectativa de gasto futuro, ela é na imensa maior parte devido à redução nos benefícios futuros pagos para os filiados ao regime geral. Agora, como a gente pode sair desse caminho que nós trilhamos para nós mesmos, né? Aí a gente vai ter que pensar um pouquinho além de reforma da Previdência, porque se passa uma certa ideia de que países são ricos por causa da Previdência, quando se nós pegarmos o histórico de cada país rico, eles vão eventualmente ter sistemas de previdências razoáveis porque eles são ricos, e não o inverso. Então, se de fato nós queremos, nós para nós mesmos, especialmente para os nossos pais, para os nossos filhos, enfim, para todo mundo, um sistema de previdência que forneça o mínimo, que é o que o nosso hoje não dá, ele não dá o mínimo para muita gente e dá muito mais do que o mínimo para outros, nós vamos ter de pensar num projeto de desenvolvimento que trate dos outros déficits que o Brasil tem, que é de educação, o de saúde, de infraestrutura, que são muito mais complexos ainda do que o que aparenta ser o déficit da Previdência, que de fato é. Agradeço a todos e ficamos ao dispor para eventuais críticas, perguntas, o que for necessário. Muito obrigado, gente.